Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão inaugural do ciclo Água entre a Natureza e a Cidade, uma iniciativa que resulta da parceria da Liga para a Proteção da Natureza com a EPAL. As 4 sessões do ciclo irão decorrer quinzenalmente, neste mesmo horário, até 17 de maio, pelo que contamos ter-vos connosco, aliás, neste caminho que irá explorar a água em várias das suas vertentes, e isso ficará bastante patente na sessão de hoje. O Dia Mundial da Água, assinalado no passado dia 22 de março, teve por tema valorizar a água este ano, em 2021. Este tema, atribuído pelas Nações Unidas, procurou despertar para o crescente aumento na utilização deste recurso tão importante e cada vez mais escasso. Portugal é um dos países europeus mais suscetíveis ao avanço da desertificação, efeito das alterações climáticas, que é frequentemente noticiado, sobretudo no verão, nas regiões do Alentejo e do Algarve. Mas nem só estas regiões se deparam com problemas relacionados com a água. Por todo o país, surgem também frequentemente alertas sobre cheias e galgamentos de rios e ainda sobre verdadeiros atentados às massas de água derivados de episódios de poluição intensiva. Para fazer face aos desafios que temos em mãos e aos que se avizinham, importa assim não só informar a sociedade sobre a urgência na adoção de práticas mais sustentáveis e na redução da pegada hídrica, mas também da necessidade de pôr mãos à obra para manter a recuperação de habitats e da sua biodiversidade. Só assim será possível assegurar o pleno funcionamento dos ecossistemas, usufruir dos sistemas que nos prestam e aumentar a sua tão importante resiliência. Hoje vamos traçar o percurso da água, que a água chega à sua torneira, de onde vem esta água afinal, como é gasta por todos nós no nosso dia-a-dia, para onde segue o que desperdiçamos e quanto desperdiçamos. Esta pergunta tão importante. Para responder a estas perguntas, contamos com a presença de Rui Godinho, presidente do Conselho Diretivo da APDA, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, desde 2009. É também membro do Conselho de Governadores do Conselho Mundial da Água, tendo previamente sido vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, administrador da Valor Sul e administrador também da EPAL. É especialista em Engenharia Sanitária pela Ordem dos Engenheiros e membro dos Colégios de Engenharia Química e Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros. Manuela Moreira da Silva, vice-presidente da Comissão Diretiva da APRH, a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e professora desta mesma instituição desde 1996. É diretora do mestrado em Ciclo Urbano da Água, vice-diretora do International Center for Coastal Eco-Hydrology e membro da UNESCO Chair Team on Eco-Hydrology. Por fim, a professora Leonora Amaral, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do CENSE, o Centro de Investigação, Ambiente e Sustentabilidade. A nível de investigação, acompanha os processos biológicos do tratamento da água e é consultora na área de tratamento de águas residuais com diversas empresas e organismos públicos. Para dar as boas-vindas aos presentes e iniciar a ronda de apresentações, chamo Carla Alcobia, membro da equipa de Educação Ambiental da Direção de Comunicação e Educação Ambiental da EPAL, a quem agradeço desde já a presença. Por favor, Carla. Obrigada, Ruben, obrigada a todos que nos estão aqui a ouvir, obrigada a este painel maravilhoso de oradores. Realmente valorizar a água é algo que temos que fazer cada vez mais, é um recurso escasso, é um recurso precioso e efetivamente hoje vai dar uma ajudinha a quem está do outro lado, perceber que quando nós abrimos uma torneira, um gesto tão simples, tem tanto que se lhe diga, não é? E quando fechamos a torneira, também há outra viagem muito importante e muito significativa, porque temos que depois devolver essa água utilizada ao meio hídrico, em condições e sempre com a ideia de ter um futuro melhor, um ambiente melhor, porque realmente este planeta é nosso, é das gerações futuras principalmente, e temos que preservar a nossa água, o nosso ambiente, o nosso planeta, que é a nossa casa. Portanto, eu não me vou alongar muito mais, era só dar esta pequena nota e muito obrigada, e acho que vai ser aqui um espaço de discussão muito, muito bom. Obrigada. Obrigado, Carla, em nome da LPN, por esta parceria também e pelas palavras em que nos revemos totalmente, não é? Este tão almejado de sustentabilidade na utilização dos recursos. Passo então agora a palavra ao engenheiro Rui Godinho, por favor, para iniciar este ciclo e inaugurar esta sessão. Obrigado, muito obrigado. As minhas primeiras palavras são para agradecer o vosso convite para participar neste excelente webinar que
em boa hora resolveram organizar vocês, a LPN, e com a participação da EPAL. De facto, os temas da água nunca é demais nós refletirmos e discutirmos sobre eles. Ponto é que saibamos depois ir fazendo as sínteses sucessivas e tirar conclusões, por forma a podermos ser operativos e influenciarmos todas as decisões, principalmente as mais importantes decisões, de que este recurso tão importante, tão escasso, tão vital carece. Por isso, muito obrigado. Do lado da APDA, é um prazer colaborar, portanto, com a LPN, e também, do lado da APDA e do meu, pessoalmente, um grato gosto participar numa iniciativa em que a EPAL, que foi a minha casa durante muitos anos, é co-organizadora. Eu tenho uma apresentação que iria passar, que vai orientar a minha intervenção. Ora, vamos lá. Já cá está. Entre a água entre a natureza e a cidade é um tema, de facto, bastante adequado. O tema que me pediram para falar era que a água entra e que a água sai da cidade. Eu falarei mais sobre a água que entra ou que devia entrar, ou aquela de que carecemos ainda relativamente a situações tão candentes como ainda temos, e a outras que têm a ver com a água que se desperdiça também. Primeiro, queria chamar a atenção para aquilo que eu chamo a centralidade da água. A centralidade da água é hoje um ponto absolutamente essencial nos debates e nas abordagens que é necessário fazer quanto à situação atual e quanto ao futuro da gestão da água, quer seja a nível local, quer seja a nível regional, nacional ou internacional. Neste slide, cuja fonte é o World Economic Forum, todas as interações praticamente globais que a água estabelece com a saúde, desde logo, agora tão importante, tão decisiva, tão central, repito, que é absolutamente crucial, portanto, esta interação entre a água e a saúde. Com a ciência, naturalmente, que é preciso investigação, é preciso inovação, é preciso conhecimento novo, portanto, para estarmos sempre atualizados relativamente ao que seja, o que deve ser a gestão da água. Naturalmente, com a economia, portanto, o problema das infraestruturas, sejam infraestruturas de abastecimento de água a nível regional, a nível local, as grandes infraestruturas, as redes de distribuição, afinal de contas, todo o aparelho do ponto de vista infraestrutural que garante que a água chega à torneira dos consumidores em quantidade e qualidade adequada e a preço justo. E daí o preço, portanto, também ser uma componente importante neste aspecto da interação da água, particularmente os bens alimentares, onde a água entra, em cuja composição e em cuja fabrica a água entra de uma forma tão evidente e permanente, diria mesmo. Depois, com o ambiente em geral, em que destacaria as questões da biodiversidade, também hoje tão importantes, falarei a seguir também, falarei mais tarde sobre esse aspecto, e os eventos meteorológicos extremos também sobre os quais. Como veem, a água é efetivamente um recurso cuja centralidade das nossas vidas foi e é absolutamente crucial, e esta pandemia que nos tem afligido durante este ano veio reforçar, portanto, de uma forma tão significativa esta centralidade. Também falarei sobre isso na minha parte final da minha intervenção. A água é um valor essencial, portanto, na Agenda 2030, um dos grandes objetivos das Nações Unidas para 2030, mas, indo ao tema que hoje daqui nos reúne, no futuro nós teremos menos água disponível para garantir com segurança todos os usos de abastecimento público, agricultura, indústria, lazer, todos aqueles que usam a água de uma forma contínua. Diria que não há um futuro para uma gestão sustentável da água
se nós não tivermos em conta os vários nexos que ela estabelece com os outros setores, para além daqueles que referi no primeiro slide, onde assume um papel absolutamente essencial, como são, por exemplo, a energia, a agricultura, a alimentação, a indústria e as cidades, o território, o seu ordenamento, a biodiversidade, constituindo uma das modalidades daquilo que nós chamamos no World Water Council, no Conselho Mundial da Água, Five Fingers Alliance, a Aliança dos Cinco Dedos. Aliança que tem que estar permanentemente a ser testada, permanentemente a ser usada, para termos a noção de que só uma gestão, um planeamento e uma gestão integrada da água é que nos pode conduzir a termos a água disponível para satisfazer as necessidades em condições de segurança adequadas. Por isso, nomeadamente no que toca ao nosso país, há um tópico que, entre muitos outros, que eu considero absolutamente fundamental: garantir que, através de legislação apropriada, os ativos do setor da água e dos recursos hídricos em Portugal, tão importantes e tão decisivos como sejam considerados e de forma consequente ativos estratégicos, como as telecomunicações, os transportes, a energia, e corrigindo assim uma pouco aceitável ausência da água no enquadramento legal deste conceito e consequentes medidas. É necessário, neste aspecto, também colocar a água no seu devido lugar, coisa que neste momento ainda não acontece. A componente legislativa e a componente, chamemos-lhe, jurídico-política, que de alguma maneira nos defende no que toca à preservação e à utilização racional e adequada deste recurso. O Banco Mundial tem departamentos que se ocupam de uma forma muito profunda relativamente às questões da água e produz relatórios muito importantes que são objeto de discussão nos fóruns internacionais os mais diversos. Este, em concreto, trata-se de um relatório de 2016, já atualizado a 2019, sobre os impactos das alterações climáticas, envolvendo todo este ciclo da água, alimentação, energia, os sistemas urbanos, os chamados Five Fingers Alliance que acabei de falar anterior, em que elenca e chama a atenção para estes 5 aspectos que aqui falo. O crescimento populacional, maiores rendimentos, maiores cidades, aumento exponencial das necessidades de água. Portanto, um tópico. A água disponível será cada vez mais errática e incerta. Até 2050, estamos a falar de cidades, portanto, neste nosso encontro, neste nosso webinar, as cidades terão até menos 2/3 da água de que dispunham em 2015. Convenhamos que não são perspectivas animadoras. Uma competição cada vez mais forte com a energia e a agricultura. Grandes consumidores também, tal como os consumos urbanos e todos aqueles que têm a ver com a utilização pelos humanos, portanto, da água como elemento fundamental, não só da alimentação, como da sua vida. A escassez é um problema, e é um problema que não está só elencado do ponto de vista teórico. A escassez é, portanto, um problema real, e real concreto, em muitas áreas do mundo, e será pior, estender-se-á mais ainda do que já hoje temos, à África Central, à África Subsaariana, à Ásia Oriental, à Ásia Central, e irá piorar também significativamente no Médio Oriente e no Sahel. Isto interessa-nos particularmente porque abrange toda a bacia do Mediterrâneo, onde nós nos encontramos, particularmente todos os países do sul da Europa e do sudoeste da Europa, onde nós estamos, serão afetados de uma forma muito significativa pelos impactos das alterações climáticas, como aliás o relatório do painel internacional das alterações climáticas, que foi aprovado na Conferência de Paris de 2015, elenca de uma forma absolutamente clara. Não. Portanto, pergunta se a seca e a escassez da água terão que ser um novo normal. Teremos que viver, portanto, com este novo normal. Viver em todas as situações. Nas nossas vidas, portanto, nas cidades, nas nossas atividades. Há trabalhos sobre a situação concreta de Portugal e da Península Ibérica. Cito aqui o da professora Selma Guerreiro, que também foi aluna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, provavelmente aluna da Libor, não foi minha aluna, que, como investigadora hoje e doutorada na Universidade de Newcastle, conduz um grupo
sobre estudos que têm a ver com as ondas de calor e a influência nas disponibilidades hídricas em grandes regiões do mundo. Um trabalho feito pelo seu grupo sobre a Península Ibérica, sobre as 3 grandes bacias ibéricas, a saber, o Douro, o Tejo e o Guadiana, conduz-nos a que problemas de escassez de água são já um problema crítico na Península Ibérica e que poucos estudos e trabalhos têm investigado a ocorrência de futuras secas prolongadas na região, que no trabalho que apresentou e que continua a desenvolver, podem chegar estas secas a 10, 15 anos, o que é um problema muito sério a acrescentar àqueles que nós já sentimos, não só no Algarve e no Alentejo, mas também no interior centro, particularmente do nosso país e na interação com a Espanha. Por outro lado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e os seus técnicos fazem estudos sistemáticos sobre esta matéria, por razões profissionais e por razões de perspectiva também, de perspectiva e de prospectiva, e um relatório apresentado recentemente, que está sempre em atualização, revela que haverá um decréscimo de precipitação na Península Ibérica e, portanto, também em Portugal, entre 25% e 30%, e um aquecimento entre 4 a 5 graus centígrados em toda a região mediterrânea, que inclui o nosso país, até ao final do século XXI. Isto esclarece-nos que, de uma forma muito clara, e eu chamo mesmo brutal, que estamos provavelmente perante já uma nova situação a que temos que atender. Bom, significa isto? Escassez. Escassez significa maior procura, significa provavelmente custos mais elevados, implica obviamente uma forma reforçada aquilo que nós falamos, nós que trabalhamos na água há tanto tempo, necessidade de um uso mais eficiente da água. Os programas sobre o uso eficiente da água em Portugal têm vindo sucessivamente a não ser cumpridos. Há vários estudos desde 2002 de programas que de alguma forma organizam a forma de intervir dos diversos setores consumidores de água, mas que não têm tido a interação e a integração suficiente para serem verdadeiramente eficientes na procura deste uso eficiente. É preciso melhorar significativamente. E porquê? Porque desde logo é um imperativo ambiental, como acabei de referir. É uma necessidade estratégica para todos os aspectos que ficaram claros no primeiro slide e também para o desenvolvimento económico. O interesse económico a nível nacional, a água, portanto, vale a valores de 2019 0,64%, todos os recursos hídricos disponíveis em Portugal, 0,64% do PIB. O interesse económico a nível do tecido empresarial é indispensável para as fileiras industriais, portanto, a nível das entidades gestoras, dos cidadãos e também no que toca às obrigações que temos em relação à legislação comunitária, para além da nossa própria, perante as populações e todos os agentes económicos. Para isso impõe-se uma boa governança da água a todos os níveis, desde a origem até ser cumprido todo o seu ciclo urbano, quando é descarregada nos meios receptores como efluentes depois de um uso determinado, seja ele urbano, industrial, portanto, ou agrícola. A boa governança é uma questão sensível, qualquer que seja a forma como é gerida. A propriedade privada das infraestruturas, com reguladores nacionais, parcerias público-privadas, gestão in-house, gestão municipal. Nós em Portugal temos uma pleiade significativa, mas bem estruturada do ponto de vista de equilíbrio entre elas, em relação às áreas e aos modelos que são utilizados para gerir a água e o saneamento em Portugal. A água é uma questão local. Sublinho e sublinhei, é uma questão local, envolvendo, portanto, uma grande quantidade de atores e de partes interessadas, stakeholders, aos mais diferentes níveis, requerendo também mecanismos de planeamento e gestão, pelo menos aos níveis regional e nacional, sendo local. Portanto, interage com todos os níveis de planeamento e de gestão do país, a todos os níveis. A OCDE, em trabalhos que vem realizando através de um grupo, de um programa de trabalho muito interessante chamado Water Governance Initiative, à qual pertenço desde 2013, juntamente com outros participantes portugueses, o professor Francisco Nunes Correia, o Jaime Batista,
A chamada crise da água é, em larga medida, uma crise de governança. É isso que se conclui do chamado do multi-level approach, a abordagem multinível que se vem fazer na OCDE sobre as questões da água, onde vêm organizações internacionais de maior prestígio interessadas a fundo sobre a problemática da água em todas as suas vertentes. Já falei no Banco Mundial, falo aqui na OCDE, que dedica a isso um trabalho continuado, portanto, reunindo especialistas em todos os seus países. Princípios básicos de uma eficaz governança, segundo os princípios da OCDE e deste programa de Water Governance, implica pelo menos estes tópicos que aqui vos apresento. Participação de todos os interessados, o chamado stakeholders engagement, o envolvimento de todos eles. Transparência, equidade, accountability, prestação de contas sobre a utilização, tratando-se de um recurso tão essencial como é a água. Coerência, implica, portanto, a existência de coerência nas políticas e nas práticas de utilização, tratando-se do recurso que se trata. A responsabilização e políticas integradas, responsabilização de todos os atores que intervêm na sua gestão e nas decisões que têm que tomar sobre a forma como a água deve ser gerida, seja a que nível for. Adoção de critérios éticos e morais. Há aqui uma questão ética, uma vez que a água é essencial à vida. Morais também. Porquê? Porque não é possível continuarmos a assistir a situações de pobreza crescente, particularmente nas áreas que há pouco referi, um pouco por todo o mundo, e pobreza tão evidente que leva a situações tão dramáticas como algumas que conhecemos e que conhecemos bem, particularmente naquelas áreas que eu referi. A questão da água como um recurso escasso, económico, social e ambientalmente relevante. Eu costumo dizer que a água não é só um recurso escasso. A água é um recurso escasso, raro, tende a tornar-se raro, e já é raro em muitas áreas do mundo, e é, como a pandemia provou de uma forma absolutamente brutal, um recurso vital. Como já sabíamos, porque sem água não há vida, mas com a ocorrência da pandemia que estamos a viver, é obviamente absolutamente vital. O quadro de governança multinível que vos apresento da OCDE está aqui sintetizado, portanto, neste quadro, em que passa pelo diagnóstico das falhas, a superação das falhas e as medidas de diverso tipo que é necessário tomar para podermos atacar as chamadas falhas da boa governança da água. O documento é o que está, portanto, aqui em fundo, recomendo a sua consulta a quem o interessar, porque é muito elucidativo. E implica a elaboração e a colocação em prática de um ciclo de governança da água, que está aqui também formulado desta forma circular, evidenciando o seu caráter integrado e de interação entre todos estes aspectos, desde a monitorização, a avaliação, a formulação das políticas e das estratégias, a implementação, medidas, princípios, superar falhas. Deste ponto de vista, os chamados working groups e working papers que a OCDE tem produzido no nosso Water Governance Initiative são suficientemente esclarecedores sobre a importância do recurso com que estamos a trabalhar. A OCDE elaborou, portanto, neste grupo que acabei de referir, neste programa, os 12 princípios da boa governança da água, que estão publicados, a versão portuguesa está no site da APDA, que de alguma forma faz uma elencagem de todos os principais princípios que devem ser seguidos pelas entidades gestoras, não só pelas entidades gestoras, mas pelos responsáveis políticos, responsáveis técnicos, responsáveis de gestão e utilizadores também, sintetizando-se nestes 3 grandes pontos que são essenciais para a boa governança da água: eficácia, eficiência, confiança e comprometimento, que depois se desdobram em todos estes aspectos que esta organização circular de apresentar
nos permite claramente evidenciar. Cada uma delas é uma área fundamental de investigação, de estudo e de lições para a tomada de boas decisões no que toca à boa governança da água. Que medidas e soluções que nós devemos ter em atenção, nomeadamente em Portugal? Estabelecer como primordial objetivo e estratégico a garantir a segurança hídrica do país. Segurança hídrica é um conceito que cada vez estará mais, portanto, presente nas nossas preocupações. É indispensável o enfoque nas estruturas regionais públicas da gestão dos recursos hídricos, as chamadas estruturas regionais que abarcam as bacias hidrográficas, não só as grandes que interagem com Espanha, com as ibéricas, mas também as outras que de alguma forma têm a ver só com o território nacional. Um planeamento curto, médio e longo prazo ao nível da bacia da região, como refiro, e o estabelecimento de uma autoridade nacional da água, como entidade autónoma que coordene todas as políticas e todas as medidas e todas as ações que têm a ver com o aspecto macro da gestão da água, interagindo com as entidades gestoras, seja a nível municipal, a nível das cidades, a nível das regiões, ou a nível dos sistemas, por exemplo, intermunicipais. Promover o envolvimento de todos os utilizadores nos processos de decisão. Tornar a água uma preocupação de todos e tornar o seu planeamento, desenvolvimento e gestão uma parte integrante da agenda política, aos níveis local, regional e nacional. E articulados, fundamentalmente articulados estes níveis, para que as decisões que sejam tomadas sejam as decisões que o país precisa e as decisões que sejam absolutamente necessárias e adequadas. Apostar na consciencialização do problema e envolver cientistas, técnicos, entidades gestoras em equipas multidisciplinares. Encontrar formas de lidar com a incerteza no planeamento, por exemplo, da adaptação às alterações climáticas. E, no que toca às cidades em concreto e às regiões, projetar as infraestruturas de forma faseada ou modular. O que é que isto quer dizer? Deve-se ir adaptando progressivamente o planeamento e a execução das várias fases de implantação das principais infraestruturas, nomeadamente nos meios urbanos, nas cidades, zonas sensíveis das cidades, áreas ribeirinhas, linhas de água significativas, por exemplo, e as metrópoles. Não chega, portanto, num determinado gabinete ou numa determinada infraestrutura de planeamento, portanto, ou de projeto, elaborar projetos gigantescos, porque por vezes, às vezes, nos projetos gigantescos cometemos erros muito significativos. Ao passo que se formos step by step, organizando modularmente as nossas soluções, adaptar-nos-emos muito melhor àquilo que venham a ser as incertezas com que lidamos relativamente àquilo que nos venha a acontecer relativamente ao incremento das alterações climáticas, nomeadamente. Torna-se urgente, portanto, também reavaliar todos os parâmetros de abordagem que concorrem para garantir a resiliência dos sistemas de abastecimento de água, drenagem e saneamento de águas residuais. Resiliência é cada vez mais uma palavra-chave, um conceito-chave e um objetivo central, que tão flagrantemente foram postos em causa em Portugal, nomeadamente em 2017, em várias regiões do país. Do ponto de vista multidisciplinar, importa referir o indispensável papel da inovação e do desenvolvimento. Terão que assumir com vista à necessidade de resposta aos novos paradigmas da gestão da água que alterações climáticas impõem. Eu costumo dizer que, tal como o poeta António Gedeão dizia que o sonho era uma constante da vida, a inovação é uma constante, deve ser uma constante da vida das entidades gestoras e das organizações que têm a ver com a água. Permanentemente a inovar e encontrar soluções melhores, mais eficazes e mais adequadas. A APDE tem dado muita atenção a este aspecto, temos comissões especializadas de inovação e desenvolvimento, adaptação às alterações climáticas e gestão do risco, e um grupo de trabalho de economia circular a trabalhar integradamente relativamente a esta matéria. Medidas e soluções, portanto, assumir o papel incontornável do armazenamento e da regularização dos caudais no planeamento macro dos recursos hídricos em países do sul da Europa, como Portugal, por forma a reforçar o tal valor da água que já aqui falámos hoje e garantir a segurança hídrica como fator de desenvolvimento económico. Perante a necessidade de melhorar a gestão dos recursos hídricos, em ambientes de escassez e de incerteza identificados atrás, reforça-se a urgente atenção e a necessidade de preparação permanente e proativa das entidades gestoras e do setor da água, em geral, para os fenómenos extremos que defrontamos
evoluindo para situações de secas mais extensas, como atrás também foi referido. Mas importa também atuar do lado da procura, promovendo nas cidades, nas entidades gestoras de municipais, intermunicipais, seja qual for o seu grau de implantação territorial, promover a redução das perdas nos sistemas municipais de abastecimento de água, que são ainda muito elevados em muitas áreas do país, e fomentar a reutilização das águas residuais. Fundamental que esta orientação seja levada a cabo de uma forma consequente, tendo em vista, por exemplo, a utilização da água reutilizada nos chamados fins de segunda linha, aqueles que não implicam uma qualidade da água do tipo da água, aqueles que se exigem a água para consumo humano. Atuar do lado da oferta, um imperativo permanente do aumento da eficiência, não só hidráulica, mas também energética dos sistemas de exploração, uma articulação entre elas por forma a otimizar os indicadores e o preço, que tem implicação depois no custo e no preço da água, portanto, por parte dos utilizadores. Existe uma convicção, falando nas alterações climáticas, que os estudos não chegam a descer ao concreto da realidade das entidades gestoras, como atrás identifiquei, ficando-se pela parte dos cenários climáticos e pela apresentação de um portfólio genérico. É necessário ter uma visão global do problema e simultaneamente envolver com uma participação relevante as autoridades locais. É aqui que as cidades e que as autoridades que têm a ver com a gestão das cidades têm também um papel absolutamente crucial. Convém, em toda esta linha de raciocínio que tenho estado a apresentar, as autoridades locais, as cidades, aparecem como um fator essencial da solução e da responsabilização relativamente à boa gestão da água, na definição e na aplicação das medidas estratégicas, para além de apostar fortemente na consciencialização, portanto, dos consumidores, portanto, para tudo isto. Finalmente, portanto, terminava com a questão e da relação da água com uma questão que tanto nos aflige, várias vezes referi durante esta minha apresentação. É a pandemia Covid-19 e toda a sua envolvente e todas as suas implicações. O Financial Times, através do senhor Yuval Harari, um argumentista, portanto, e que reflete sobre as questões do mundo e da sua evolução, e citadas no público pelo professor António Rendas no dia 3 deste mês, no passado sábado, portanto, professor António Rendas, ex-reitor da Universidade Nova, portanto, da Universidade Nova de Lisboa. Tirava 3 lições. A importância das infraestruturas digitais, mesmo tendo em conta as disparidades entre países e continentes, que foi sublinhada de uma forma muito significativa neste ambiente de pandemia que temos vivido, esta situação de pandemia que temos vivido. Outra lição que ele tira é a fragilidade dos sistemas de saúde pública, revelando que os cuidados de saúde têm sido os parentes pobres em todo o mundo relativamente aos financiamentos necessários. E uma necessidade vital de criar um sistema global para monitorar e prevenir as pandemias atuais e aquelas que voltaremos a ter. Eu, no entanto, acrescento mais 2 ao professor António Rendas e ao senhor Yuval Harari, que é o reforço da centralidade da água como fator vital de proteção e quebra das cadeias de transmissão dos vírus, do tipo SARS-CoV-2, como é o caso agora, e como elemento fundamental de promoção dos desenvolvimentos e, portanto, do combate à pobreza. E uma quinta, em convergência com a água, travar a destruição da biodiversidade, pois parece existir, de uma forma muito consistente, uma relação entre a perda da biodiversidade e a ocorrência de pandemias, na medida em que se tem vindo a fragilizar o seu efeito tampão na passagem dos vírus, os vírus do tipo deste que hoje nos ataca, de animais para seres humanos, e à medida que se for fragilizando mais a biodiversidade,
a possibilidade de ocorrência de vírus, de pandemias do tipo daquelas que nós estamos a sofrer, portanto, será muito, muito, muito maior. Portanto, aqui está novamente, a centralidade da água como uma questão fundamental na vida dos nossos dias e na vida da nossa vida futura. Sintetizava três conclusões que recentemente foram apresentadas em locais de grande divulgação internacional, como o Financial Times, pelo Sr. Yuval Harari, que o professor António Rendas, antigo reitor da Universidade Nova de Lisboa, elencou num artigo muito interessante que escreveu no Público este fim de semana. A emergência da importância da digitalização e, portanto, da reforma, a revolução digital como um aspecto absolutamente essencial das chamadas global changes, das grandes revoluções e das grandes mudanças que estamos a viver no mundo. A questão de ganharmos, de verificarmos que os sistemas de saúde pública e a sua fragilidade ficou evidenciada de uma forma brutal, um pouco por todo o mundo, pondo em destaque a falta de financiamento adequado para que os sistemas de saúde pública funcionem adequadamente. Uma outra conclusão é que era necessário criar instrumentos de natureza técnica, jurídica e institucional para fazermos face, digamos, às novas pandemias que possam ocorrer. E eu acrescentei duas. Uma delas era reforçar a centralidade da água. A centralidade da água como elemento absolutamente indispensável em toda e qualquer políticas, sejam elas quais forem, que nos previnam, portanto, ou que nos permitam abordar futuras pandemias. E, além disso, também associada à água, rapidamente tomarmos medidas para travar a destruição da biodiversidade. Porque um mundo biodiverso é um mundo onde o efeito tampão da biodiversidade entre os animais que são produtores dos vírus e a sua transmissão, portanto, aos seres humanos, tem vindo a ser destruído e tem vindo a permitir, portanto, que muitos desses vírus provoquem situações de grandes epidemias e pandemias destruidoras, como é o caso. Ora, o reforço da biodiversidade associado à centralidade da água são dois aspectos, do meu ponto de vista, absolutamente centrais relativamente às políticas públicas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer a nível local, no futuro, para nos prepararmos e para nos prevenirmos contra situações situações tão mortais, que tão fortemente atacam a nossa vida e o nosso universo vital, de que a água é um instrumento fundamental. Muito obrigado, engenheiro. E sobretudo por ter enquadrado agora além de toda a apresentação, ter enquadrado nesta fase final com a situação que estamos a viver, e creio que vamos voltar a esse assunto na parte da discussão, porque acho que é um tema de veras pertinente e que merece ser um pouco melhor explorado. Muito obrigado pela sua apresentação, Sr. Engenheiro. Passamos então agora à professora Manuela. Por favor, se quiser então agora dar continuidade à sessão. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Liga da Proteção da Natureza e da EPAL. A Associação Portuguesa de Recursos Hídricos tem um enorme gosto em participar neste tipo de iniciativas e, portanto, é com muito prazer que aqui estamos. Dizer ao Sr. Engenheiro Rui Godinho que é uma visão fantástica, efetivamente, e fico eu com o desafio de tentar não repetir, utilizando uma abordagem talvez na perspectiva do biólogo, porque embora trabalhe numa escola de engenharia desde 1996, a minha formação base foi a biologia e as ciências e as tecnologias ambientais. E, portanto, é exatamente a primeira ideia que nos deixa, que é a centralidade da água, a necessidade de nós abordarmos a água na sua multidisciplinaridade. Quando a sociedade tem um desafio, não quer saber se ele vai ser resolvido por um engenheiro, por um médico, por um biólogo, por um advogado. A sociedade quer ter solução para os seus problemas e para os seus desafios. E um dos grandes
um dos grandes desafios que nós profissionais temos hoje é de termos humildade suficiente para, neste nível de especialização avançada, partilharmos o conhecimento em prol da resolução dos verdadeiros problemas sociais, nos quais a água é efetivamente uma enorme prioridade. E, portanto, a água é uma prioridade, mas é uma prioridade que tem, obviamente, um enquadramento muito lógico no percurso dos últimos anos. No ano em que eu nasci, há 50 anos atrás, a população mundial era metade do que é atualmente. Cada pessoa gastava 5 vezes menos água do que gasta atualmente. Reparem, para além disso, a população não se distribui de forma homogénea, tem-se centralizado em cidades, algumas delas megacities. Que desafio é este, nós assegurarmos todos os recursos suficientes às pessoas, todos os recursos necessários em cidades com mais de 5 milhões de habitantes, por exemplo, São Paulo, que são 2 Portugais. Portanto, que desafio é este, nós assegurarmos às pessoas água para todos os usos? Os usos são cada vez mais diversos, cada vez mais exigentes em termos de segurança. E, portanto, é este o cenário que nós temos pelas mãos, é percebermos como é que nós vamos fazer esta evolução de uma forma minimamente sustentável, porque a sustentabilidade não é uma terminologia que se usa para financiar projetos. A sustentabilidade é a garantia de que um dia os nossos netos, os netos dos nossos netos, poderão continuar a viver neste planeta. Bem, isto para dizer o seguinte: a população obviamente foi crescendo, as sociedades foram encontrando soluções para os problemas, nomeadamente para os problemas relacionados com a escassez de água, e portanto foram-se construindo barragens, foram-se extraindo águas dos nossos aquíferos e, associado a tudo isto, nós fomos explorando os nossos ecossistemas. Isto não é novo, todos nós sabemos que as grandes sociedades se desenvolveram em torno das melhores bacias hidrográficas, dos locais onde tinham água. E, portanto, todas as economias ao longo dos tempos se desenvolveram explorando 3 pilares principais: a água, o alimento e a energia. E por tudo isto, nós gerimos atualmente o desafio das emissões de carbono. Isto é, nós fomos retirando deste planeta, porque o carbono não é o mal da fita de repente. Como nós sabemos, o carbono é o elemento estrutural das biomoléculas. Não existiria vida na Terra como as concebemos sem o átomo de carbono. O problema é que nós tiramos o carbono de onde ele estava estabilizado e fizemos isso porque precisamos de combustíveis fósseis. E ao fazermos isso, nós invertemos completamente um conjunto de aspectos, nomeadamente alguns que se relacionam direta e indiretamente com os nossos recursos hídricos e com a forma como nós ocupamos os nossos ecossistemas, a forma como a saúde pública tem evoluído e, como dizia o engenheiro Rui Godinha, o enquadramento da pandemia que enfrentamos e que provavelmente não será única nos próximos anos. E, portanto, isto deve fazer-nos olhar para o mundo que nós desenvolvemos, o mundo em que nós assumimos que a tecnologia é encontrar soluções para tudo e pensarmos como é que nós vamos, neste mundo, viver em paz com as outras formas de vida, em prol da tal biodiversidade que o engenheiro Rui Coutinho tanto falou, como é que nós vamos poder ter saúde neste enquadramento, como é que nós vamos poder garantir que continuamos a ter os nossos descendentes a viver no planeta Terra. E não é só o carbono, não é só a escassez de água, são também os resíduos. Todos os dias a indústria emite à la carte milhares de substâncias que a natureza não tem capacidade para biodegradar. A Leonor certamente irá falar disso nos nossos efluentes. E, portanto, nós não vivemos todos à mesma velocidade. Uns não têm política de resíduos sólidos, outros não têm hipótese de tratar os seus efluentes e, portanto, o que acontece é que nós vivemos num mundo que é efetivamente um mundo
de desafios incríveis. Um mundo onde nos falta água, um mundo onde tentamos encontrar alternativas aos combustíveis fósseis, um mundo onde não deixamos espaço para as outras formas de vida. O mundo hoje carece de tirar partido de um pacto muito efetivo entre o conhecimento que nós desenvolvemos nas últimas décadas e o raciocínio crítico de o que é que nós ganhamos com isto. Isto é, para um cidadão comum que viva numa cidade, quando abre um equipamento a que se chama torneira e 24 horas por dia ele tem água segura, 365 dias por ano, nós temos que chegar a esse cidadão e explicar-lhe que a água não é da torneira. A água, até chegar à torneira, tem um percurso enorme. Ela foi captada de um recurso natural, de onde deixou de suportar a vida que lá existia. E para haver a tal biodiversidade tem que existir o habitat. E o habitat é o suporte básico da vida de inúmeras espécies neste planeta. E, portanto, o que acontece é que, para além da vida humana, a água suporta todas as outras formas de vida. Esta é a primeira mensagem-chave, que é, durante as últimas décadas, a humanidade assumiu que a tecnologia lhe ia resolver os problemas todos. E hoje nós percebemos que os principais problemas de água não são científicos nem tecnológicos, são, como o engenheiro Rui Godinha disse, são problemas de governança, são problemas políticos, são problemas que têm que ser resolvidos com o envolvimento dos cidadãos comuns. E há cidadãos comuns, muitos, nomeadamente 3,3 mil milhões de pessoas nos últimos dados que nós dispomos, que nem sequer têm acesso à água todos os dias e que, tendo acesso à água todos os dias, durante alguns dias por ano, ela nem sequer é segura, como acontece em muitos países da América Latina. Portanto, o problema da água não é apenas um problema de escassez física de água, é muitas vezes um problema de escassez tecnológica. Isto é, há muitos locais onde a população tem acesso à água, mas em que essa água não é segura. E, portanto, há aqui também um aspecto de qualidade que é fundamental e que não pode ser esquecido. E esse aspecto está muitas vezes relacionado com a falta de serviços de saneamento, porque quando as populações não têm serviços de saneamento, os seus recursos naturais estão contaminados. E, portanto, quando se recolhe uma água contaminada e não há sistemas tecnológicos suficientemente eficazes, frequentemente a água da torneira não é segura. Mesmo que haja água na torneira, ela não é segura e muitas vezes nem sequer sistemas para termos águas na torneira existem. E, portanto, este é um planeta que vive a velocidades muito diferentes. E assim sendo, a estas velocidades, com estas realidades, com estas discrepâncias, as doenças associadas aos recursos ambientais têm disparado. E também, mais uma vez, não é uma realidade uniforme em todo o planeta. E, portanto, a pandemia era absolutamente esperada, embora não soubéssemos o ano, embora não soubéssemos o início, nós sabíamos que estes cenários estariam para acontecer, eram absolutamente previsíveis e que se podem repetir. Muito bem, então, como o engenheiro Rui Godinho também já fez referência, nós estamos num momento em que é fundamental aliarmos as nossas tecnologias, sejam elas tecnologias ao nível das infraestruturas, ao nível do tratamento das águas, ao nível do tratamento dos efluentes, ao nível da recolha de dados e da informática, está no momento em nós aliarmos as nossas tecnologias com a natureza. Isto é, parece que finalmente os líderes do planeta perceberam que a solução para os problemas da humanidade não se esgotam naquilo que é humano. Isto é, nós temos que olhar para a cidade dos dias de hoje
e percebermos que, à semelhança do que fizemos há 20 anos atrás com a Diretiva Quadro da Água, da implantação da gestão da bacia hidrográfica, desde a nascente até à foz, nós temos que assumir o desafio da circularidade da água na cidade. Isto é, nós temos que perceber, numa lógica de proximidade, onde cada cidade pode ter água para determinados usos. Temos que ter claro que a água potável, que ter água potável segura nas nossas torneiras é caríssimo. Envolve um conjunto de processos tecnológicos complexos, envolve muita energia no transporte da água, envolve um enorme custo ambiental e que, portanto, esta água não pode ser desperdiçada. E desperdiçar significa também usá-la para usos que não carecem de água potável. E este é o grande desafio, é olharmos para as cidades, percebermos que pessoas temos na nossa cidade, que perfil tem esta população, que usos de água tem, e com base nisso olharmos para o espaço numa ótica completamente diferente do que se fez nas últimas décadas, muito mais para além da gestão dos edifícios e das infraestruturas. E, portanto, nós devemos olhar para as cidades numa lógica ecohidrológica, isto é, nós devemos incorporar a natureza na nossa tecnologia e perceber onde é que a natureza tem espaço na nossa cidade, onde é que ela vai ser um local de retenção de água, onde vai sombrear, onde vai oxigenar a atmosfera, onde vai sequestrar o carbono, onde vai reter a umidade, impedir as ilhas de calor. E, portanto, nós vamos olhar para a natureza como um parceiro, vamos trabalhar com a natureza, não vamos apostar num desenvolvimento que destrói a natureza. Esta foi a primeira etapa, está ultrapassada, não é por aqui que nós queremos ir agora. E, portanto, nós vamos perceber onde é que a natureza nos vai criar alimento, onde é que a natureza nos vai fornecer água para os diversos usos. Nós vamos perceber onde é que a natureza pode receber os nossos efluentes tratados, utilizando os nutrientes que eles têm para produzir o nosso alimento. E é esta análise crítica que nós temos que aprender a fazer. E para isso é preciso um conhecimento muito profundo dos ecossistemas. Não é só a biodiversidade, são também os habitats. Sem o conhecimento dos habitats, nós não conseguimos preservar a nossa biodiversidade. E devemos olhar para a nossa cidade como um habitat da espécie humana, mas que para ser uma espécie saudável, carece que também haja habitats para as outras espécies. E este é o grande desafio. É o desafio de uma cidade que vai ter um espaço onde nós podemos correr e respirar um ar saudável, onde vamos poder ter um sombreamento natural, onde vamos ter as nossas crianças a perceber o que é a polinização e os insetos, onde ouvimos pássaros em vez de carros, onde nos movemos sem que isso impeça que o ar seja respirável e, portanto, nós só vamos conseguir fazer isso quando nós tirarmos partido dos serviços dos ecossistemas. Por outro lado, nós vamos olhar para a nossa cidade como um espaço de retenção de água. Isto é, como o engenheiro Rui Godinho fez referência, a nossa temperatura média está a aumentar na região do Mediterrâneo, a precipitação média está a diminuir, mas nós estamos a ter fenómenos de precipitação extrema cada vez mais frequentes. E, portanto, quando chove torrencialmente, eu posso-vos dar alguns dados do Algarve, por exemplo, onde eu vivo e trabalho. Há fenómenos de precipitação extrema que inundam as cidades, que provocam graves danos materiais, alguns danos humanos, e passado 3 ou 4 dias já é preciso regar os espaços verdes, porque já está um calor tórrido e já não há água para nada. E, portanto, o grande desafio
primeiro desafio que nós temos é de conseguir reter esta água quando ela nos chega em quantidades muito maiores do que aquela que conseguimos gerir. Como fica longos períodos de tempo sem chuva, a primeira água das chuvas, como temos as nossas cidades todas impermeabilizadas, as escorrências lavam as superfícies impermeáveis e são descarregados. Nós temos, por exemplo, o meu grupo de trabalho tem um estudo em que em janeiro de 2015, num pico de precipitação, num dia único, a cidade de Faro descarregou 2 kg de chumbo na Ria Formosa, onde se produzem 80% dos bivalves que o país consome. Portanto, nós temos aqui muitos desafios a responder. Esta zona tem sapais fantásticos. Os sapais têm espécies halófitas. As halófitas podem ser fitorremediadoras de metais pesados. É preciso tirar partido dos ecossistemas. E para isso, nós precisamos do tal pacto entre a natureza e a tecnologia. E é por aqui que nós temos que ir. Há um conjunto incrível de serviços que nós podemos aliar às infraestruturas, à abordagem tradicional da engenharia do betão e do vidro e do ferro. Há um conjunto de infraestruturas verdes, de Blue Green Infrastructures que nós podemos implementar nas nossas cidades e que podem dar resposta a problemas que estão a causar muitos danos ao ambiente e à saúde pública. E é preciso avançarmos por aqui. Há muitas cidades por este país, por este planeta fora, que já têm soluções desta natureza. E, portanto, quando nós olhamos para os desafios da água nas cidades, nós temos um conjunto de desafios que os nossos jovens engenheiros, os nossos jovens cientistas, os nossos sociólogos, os nossos advogados precisam de enfrentar. Porque estes desafios vão pôr em causa a nossa saúde, a nossa sobrevivência. E são estes desafios que vão ditar se vamos ou não ter água suficiente em quantidade e em qualidade. E, portanto, os 3 pilares são indispensáveis. A circularidade. Os recursos naturais são finitos. Porque mesmo que sejam ciclos, mesmo que cumpram ciclos, nós aceleramos a extração e, portanto, os recursos não têm capacidade de responder à cadência que nós os estamos a explorar. Nós temos que deixar que os ecossistemas se regenerem. A humanidade não pode ultrapassar a capacidade de carga dos ecossistemas, porque se o fizer, os destruirá e não haverá sustentabilidade, certamente. E é nisto que se baseia o Green Deal, e é nisto que se baseia o tal pacto com a natureza. E se olharmos para as cidades de forma muito pragmática, mais de metade da água que nós consumimos nas cidades atualmente não precisa de ser água potável. Estamos a falar da lavagem dos espaços públicos, estamos a falar da regra dos espaços verdes, estamos a falar de bocas de incêndios, de lavagens de viaturas e, portanto, nós não precisamos de gastar tanto dinheiro a tratar a água para consumo humano que vai ser utilizada para regar um espaço verde. Nós precisamos é de perceber numa lógica de proximidade, onde temos a água que pode ser utilizada, sendo que esta utilização tem que se basear numa análise de risco. E esta análise de risco, obviamente, tem que ter presente quais são as barreiras que nós vamos utilizar para que uma água que não é potável, se entrar em contacto com pessoas ou outros animais, não vá causar danos na sua saúde. Outro aspecto muito relevante que ainda não se falou aqui é que é uma vergonha, absolutamente vergonhoso, e permitam-me, eu sou bióloga, que 40% da água tratada para consumo humano neste país ainda se perde. É vergonhoso. E não há necessidade disso. Nós temos infraestruturas já muito envelhecidas, mas temos que apostar em as renovar.
temos que apostar em tecnologia que, quando há uma fuga, nos permita responder em tempo útil. Não é aceitável que isto continue a acontecer no nosso país. E, portanto, nós temos que olhar de longe e ver cidade a cidade qual é a realidade que ela enfrenta, quais são os usos, contabilizarmos esses usos, sem reunirmos dados, como o engenheiro Rui Godinho fazia referência, sem termos uma boa recolha de dados, sem termos a informática, sem termos plataformas de gestão inteligente, sem termos modelação a funcionar, nós não conseguimos gerir. É preciso perceber onde estão as origens alternativas, se vamos dessalinizar. Qual é o modelo de salinização que vamos utilizar? O Algarve, por exemplo, está a trabalhar nisto. Mas está a trabalhar agora para consumo humano, porque o turismo, nós já temos vários hotéis a trabalharem com água dessalinizada há muito tempo. Porto Santo, por exemplo, só utiliza água dessalinizada. O Algarve tem 3 ou 4 hotéis com água dessalinizada. Também nós temos várias iniciativas de água para reutilização. Como sabem, junto às cidades, nas zonas periurbanas, nós temos um investimento dos últimos anos abismal em estações de tratamento de águas residuais, como a Leonor vai fazer referência certamente. E se estes efluentes forem bem caracterizados, nós podemos perceber que procura haverá para poderem ser utilizados sem corrermos riscos ambientais e de saúde pública. Já temos legislação a funcionar. Esta é outra grande prioridade. Estes efluentes são ricos em azoto, podem evitar a utilização de fertilizantes de síntese na nossa agricultura e desta forma reduzir a pegada de carbono dos alimentos que produzimos. E, portanto, tudo isto é um desafio conjunto. O ambiente não é como aquela maravilhosa biblioteca que nós vemos nas costas do engenheiro Rui Godinho. Não é compartimentado. No ambiente tudo se cruza. E mais volta, menos volta, vem ter ao ser humano. E, portanto, não admira que estejamos a enfrentar pandemias. Bem, depois há a questão da eficiência, da responsabilidade no uso da água. Para além das perdas, para além das origens alternativas, há a questão de nós percebermos quais são os consumos que nós estamos a desperdiçar. Isto é, qual é a água que nós gastamos, sem que tiremos qualquer tipo de conforto ou de qualidade de vida. Qual é a água que desperdiçamos? E neste sentido, a APRH desenvolveu uma ferramenta que é um website responsivo, que em 4 ou 5 minutos cada um de nós consegue calcular a sua pegada hídrica e perceber onde está a desperdiçar a água. E ver também a água que gasta de forma indireta, isto é, a quantidade de água necessária para a alimentação que nós temos, a quantidade de água do nosso vestuário, dos nossos utensílios escolares, do papel, dos diversos tipos de alimentos, a diferença que há entre comer um hambúrguer ou comer um ovo, a diferença que há entre comer diversos tipos de água, de carne, perdão. E, portanto, desta forma, qualquer indivíduo poderá muito rapidamente perceber a quantidade de água que está a desperdiçar. E se nós todos fizermos isto, todos nós contamos. Um dos grandes desafios que a Unesco coloca aos seus centros é que façam perceber às pessoas que as suas ações diárias fazem a diferença toda. Que as alterações climáticas, que a escassez da água, não são problemas muito longínquos e intangíveis. Não, são problemas que se enfrentam com ações diárias conscientes da importância dos recursos naturais. E é desta forma, é com este pacto entre a tecnologia e a natureza que nós poderemos enfrentar os desafios que a água corresponde nas cidades da atualidade. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Muito obrigada. Para concluir a reta de apresentações que temos tido nesta tarde, convido a professora Leonor então a fazer a sua apresentação, por favor, e já regressamos para a discussão.
Obrigado, professora, pela presença. Obrigada eu. Portanto, deixa-me aqui fazer as neiras. Bom, portanto, isto já estava aqui sim partilhando com os meus colegas, portanto eu começo também por agradecer, como é óbvio, este convite para este ciclo do webinar, que hoje, tanto a água entre a natureza e a cidade, que é uma das questões que eu acho que já foi, mas que já foi evidenciada, enfim, pelos meus colegas aqui, sim, o engenheiro Rui Godinho e a doutora Manuela Moreira da Silva. Portanto, eu quer dizer que o engenheiro Rui Godinho tem o grato prazer de ter uma longa caminhada, não é? Isto, por amor de Deus, ele era um jovem na altura, mas foi meu professor e, portanto, estão a ver, nós já andamos nisto há muitos anos, enfim, e felizmente tivemos sempre assim uma relação de, enfim, eu muito respeito e, enfim, muita admiração por todo o percurso que tem relacionado com todas estas temáticas. Isso quer dizer que eu sou jovem há muito mais tempo do que vocês. Pá. Não, pronto, não, porque éramos muito próximos, pronto, de idade. Pronto, isto acontece-me a quase todos os ex-alunos, pronto, e eu às vezes penso, de facto, como é que isso é possível. Mas para todos os efeitos, tanto já falaram, eu estava agora aqui sim a dizer que há algumas coisas, tanto eu saúdo a iniciativa, tanto a Liga de Proteção da Natureza, enfim, uma parte eu cheguei a ver a minha primeira sobrinha quando nasceu, eu como prenda de nascimento tornei-a sócia da Liga da Proteção da Natureza e portanto era assim uma coisa que me achava, portanto há os que tratam são dos clubes de futebolísticos, eu achei, portanto fiz a minha sobrinha sócia da Liga da Proteção da Natureza quando ela nasceu, a mais velha. E, portanto, isto para mim era assim um marco e, portanto, é uma coisa boa, portanto, uma coisa que me liga há muito tempo, de facto, às iniciativas da Liga da Proteção da Natureza, que já lá vai, de facto, também há muitos anos. A EPAL, enfim, é uma relação muito próxima, de grande admiração e de muita colaboração também, e, portanto, é com muita alegria que eu vejo aqui, assim, esta parceria naquilo que diz respeito a um interesse como seja, de facto, da água. Neste primeiro, em que estamos a falar que a água entra e que sai da cidade, portanto, eu pressupus, não é? Aquilo que tínhamos combinado é que, no fundo, era que a água é que sai da cidade, ficaria com a parte terminal. Mas isto uma pessoa nunca consegue resistir completamente e, portanto, eu ia tentar aqui enquadrar, correndo o risco, como é óbvio, quem vem no fim, de alguns dos aspectos já terem sido mencionados aqui, assim, quer por Rui Godinho, quer pela professora Manuela Moreira da Silva. E, portanto, voltamos ao ciclo urbano da água, já ouvimos de várias maneiras e feitios de representações, e, de facto, tanto o engenheiro Rui Godinho começou por falar das questões de origem, dos problemas da governança da água, e, de facto, nós quando pensamos no ciclo urbano da água, para mim, tudo isto se associa, de facto, a uma imagem de circularidade, não há ciclo que se complete desta maneira, chove, precipita, vai para o rio, vai ao mar e evapora, portanto isto é um ciclo e que do ponto de vista do ciclo urbano temos de facto a origem, o tratamento da água, a distribuição, os seus usos, a drenagem da água residual e o tratamento. Isto pelo menos era aquilo que entendíamos. Eu não consigo deixar de chamar a atenção para aquilo que também já foi focado, mas que muitas vezes nós de facto vivemos numa situação que é altamente privilegiada, que é uma situação em que nós todos, felizmente, chegamos de facto à torneira, abrimos a torneira e sai água, e quando vamos à casa de banho puxamos o autocolismo e deixamos de ver aquilo que lá estava, e portanto, mas essa de facto não é a realidade de muita gente. E isto, portanto, de facto, a Manuela também já falou agora, isto em 2013 éramos de 7,1 mil milhões, em 2050 estima-se que cheguemos aos 9,3 mil milhões, e quando nós tínhamos qualquer coisa com 2,5 milhões em 2013, sem nenhuma infraestrutura de saneamento, do ponto de vista daquilo que é estimado em 2050, são 6,2 milhões, portanto a quantidade aqui assim dos vermelhinhos é muito maior, portanto a quantidade dos problemas que se vão pôr do ponto de vista quer do acesso à água, quer do aspecto do saneamento. Porquê? Porque de facto
é mais fácil mobilizar as populações para pagarem água, ainda que muitas vezes seja difícil, porque para além da escassez que já falámos aqui, que é uma escassez física, há também a escassez técnica, que também já foi mencionada, mas está também uma escassez económica. Há muitos países, muitas populações que para pagarem 1 litro de água, isso representa do seu rendimento familiar uma brutalidade comparado com aquilo que é connosco. E de facto eu acho que não é demais chamar a atenção para isto. E neste contexto em que temos estado de facto de pandemia, mais uma vez, quer dizer, é preciso lembrar-nos que de facto 2 em cada 5 pessoas, ou seja, cerca de 3 bilhões de pessoas, carecem de instalações básicas de lavagens das mãos. A grande arma para o combate ao Covid era lavar as mãos. Nós temos que ter a noção que, de facto, 1,6 bilhões têm instalações limitadas sem água e sem sabão. 1,4 bilhões não têm de todo instalações, portanto, com água potável. 3/4 das populações dos países menos desenvolvidos carecem de instalações de lavagem com água e sabão. E quase 900 milhões de crianças carecem de serviços de higiene básicas nas suas escolas. Coisas que são quase assustadoras. Por dia morrem qualquer coisa como 800 crianças com doenças diarreicas, com questões ligadas ao mau saneamento, à falta de saneamento, isto de acordo com dados do OMS, dados da Unicef de 2019. Por incrível que pareça e por muito chocante que isso também seja, pelo menos para mim é, e acredito que para muita gente, crianças com menos de 5 anos, em países de conflitos prolongados, como aqueles que todos nós sabemos, quer dizer, têm 20 vezes maiores probabilidades de morrer por causas ligadas à água e a saneamento do que por violência direta. Portanto, se já para nós é uma violência em si, sabermos que eles podem morrer de violência, eu acho que chega a ser verdadeiramente ultrajante, é indigno pensarmos que estas crianças podem morrer por questões de não terem acesso a condições de acesso à água e de saneamento. E, portanto, até ligando um pouco aquilo que há pouco o Geraldinho estava a dizer, que de facto a promoção de higiene é a intervenção mais económica na saúde. Portanto, muitas das questões das pandemias, de tudo o que são as doenças, as mortes por nascimentos, tudo isso poderia ser resolvido com um investimento sério na saúde. Aquilo que até agora, efetivamente, não foi feito e que muitas vezes, quer dizer, é feito com um ar de, vamos dizer, de esmola ou de uma ajuda humanitária, quando no fundo, enfim, eu diria que o acesso à água potável segura é de facto um desejo, um direito, que é um direito básico, humano e universal e deve ser reconhecido como tal e partindo daí. Portanto, eu sinceramente subscrevo em absoluto, sem água e sem saneamento não poderá haver sociedades justas. E se nós pensarmos que em 2017 temos tais 7,6 bilhões, 2030 8, em 2100, enfim, há estimativas que possamos chegar à população mundial, não eu seguramente, mas portanto a 11,2 bilhões. Ora, com os consumos todos que ainda também foram mencionados, consumos de água a crescer daquela maneira, eu tenho aqui assim um gráfico, da Agência Europeia do Ambiente, em que mostra, mas isto tem a ver agora não tanto com o abastecimento de água, mas com as infraestruturas de saneamento. E por incrível que pareça, eu já tinha terminado o curso aqui assim em 1990 e efetivamente eu lembro-me de visitar a estação de tratamento a etar de Frielas, que era uma estação que tinha sido construída, enfim, por uma grande empresa do setor, que hoje essa estação ainda lá existe, mas parece quase com um anexo dentro da grande estação. Para nós era um deslumbramento visitarmos aquela, porque efetivamente, mesmo em 1990, já depois de ter terminado o curso, a quantidade, a percentagem de população em Portugal que não tinha, portanto, que havia redes de drenagem, mas que eram por e simplesmente descarregadas nas massas de água, sobretudo litorais, ou nas massas de água mesmo interiores. E, portanto, felizmente, aqui assim estas barras castanhas têm estado aqui a decrescer, e em 2010 já se estimava que praticamente estava já nos mínimos. Em 2020, 2018, 2019, que são as datas daqui sim destes dados, já não existem, enfim, descargas que estejam a ser, tanto populações
coletadas sem tratamento. Estamos a falar das águas residuais urbanas. Portanto, existem, como sabemos, águas residuais de agropecuárias ou de algumas industriais que infelizmente isso ainda não acontece. Ao mesmo tempo, para todos os efeitos, aquilo que eu queria assinalar é que isto tem sido tanto um crescimento, reparem, quase que diria, enfim, exponencial, e portanto que os níveis de atendimento que hoje temos do ponto de vista do tratamento de águas residuais, portanto aquilo que nos garante uma certa reposição da qualidade final, tem sido uma conquista notável, reparem. Portanto, começámos com maior parte com uma coleta sem tratamento, sobretudo tratamento primário, tratamento secundário muito pouco, foi aumentando o tratamento secundário, e, enfim, hoje o tratamento terciário, nomeadamente, enfim, desinfecção, que será aquele que está aqui mais com maior expressão, existe já e é uma realidade significativa. Se nós virmos, de facto, os dados de abastecimento, e eu tenho que agradecer que isto foram publicados agora, portanto, mostrados agora no dia 21 de março de 2021, aparecia de propósito, portanto, aqui assim, portanto, pelos Defining Future Options, pelo engenheiro Diogo Faria Oliveira, que fez um apanhado, diz assim, o que é que nós estamos do ponto de vista dos nossos indicadores de redes de abastecimento. A nossa população tem qualquer coisa como 96,1%. A água segura, a água para abastecimento, 98,8%. O consumo total per capita, vamos dizer que anda nos 189 litros por habitante e por dia. Consumo doméstico, 123. Eu devo fazer notar que em 1993, portanto em 28 anos atrás, apenas 50% da água de abastecimento era água segura. Reparem, estamos a falar, não é quando os filmes eram a preto e branco. Estamos a falar de há 28 anos atrás, 1993, e só 50% da água é que era água segura. Portanto, há 20 anos tínhamos o quê? 20% não tinha abastecimento direto de água, e hoje temos cerca de 4% no máximo que não tem abastecimento, ainda que muitas vezes o abastecimento possa ser abastecimento privado, abastecimento de recursos. Se isto é assim do saneamento, de abastecimento, no saneamento obviamente tem sempre valores mais baixos. As redes de drenagem temos 85,2%, o que é notável, e que o tratamento de água residual são 84%. Eu devo-vos dizer, não trouxe aqui acima também esses gráficos, porque a certa altura uma pessoa pensa que o tempo não chega para tudo, mas de facto em termos europeus nós temos níveis de atendimento que são níveis de atendimento muito bons. Portanto, se nós compararmos, por exemplo, com a Irlanda, que é um país que nós pensamos que é a sede da Google, não é que devem ter dinheiro, a Irlanda tinha qualquer coisa como 60%, não chegava. E, portanto, estamos a comparar-nos com países europeus, já não estou a comparar com países outros, nem da África, nem da América Latina. E, efetivamente, os nossos níveis de atendimento são bons, a disposição adequada das lamas, enfim, consideremos-la aqui assim numa solução benéfica que são cerca de 100%. As origens de água, enfim, que também convidará a falar, temos superficiais 256 e subterrâneas 5.912. Claro que em termos de população servida estes números se invertem completamente, estes se calhar significam 85% da população, as captações superficiais e as subterrâneas são apenas 15, 12, 15%. Em termos de detas, estações de tratamento de água temos 220, mini, normalmente associadas aos tais, as captações subterrâneas, 3.369, e os postos de coloragem ou de recoloragem, 1.077. Estações elevatórias, 2.425 e os reservatórios, 8.860. Isto são dados de agora, de dia 21 de março de 2021. Quanto às redes e adutoras, nos casos temos 119.442 quilómetros de redes de distribuição de interceptores, de adutoras. Quanto ao saneamento, claro, temos menores redes, porque normalmente as águas residuais não são transportadas a distâncias tão grandes, como por exemplo a água que vem para Lisboa, que vem da Aceiceira e que portanto só é assim, tem quilómetros de rede, portanto de adutoras. As estações elevatórias aqui sim são muito mais, como é óbvio, porque normalmente as outras vêm em pressão e estas maioritariamente sempre possível, portanto gravíticas. Tratamento às hectares, aqui é que podemos ver que temos 2.768 hectares
o que é uma loucura em termos de número de infraestruturas, mas que nos garante os tais níveis de atendimento muito bons. Fossas céticas coletivas, nem todas serão fossas céticas, são, enfim, sistemas mais rudimentares, ainda existem em 1601, normalmente em populações pequenas, até 500 habitantes, dessa ordem. E, portanto, enfim, descargas de emergência 1998, emissários 23, emissários submarinos. Portanto, quer seja numa casa pequenina, isolada, quer seja até num farol, aí num promontório qualquer, que todos nós, enfim, fechados por termos estado confinados, estaríamos todos mortinhos por ir viver todos com farol, pelo menos para termos aqui assim uma largueza de horizonte, quer estejamos, enfim, perto de um lago, ou até mesmo nem que fosse numa aldeia do Asterix, portanto, ou em cidades desta dimensão, como seja tanto por causa de Nova Iorque ou outras cidades, o grande problema é que todos precisam de facto de estações de tratamento de águas residuais. Já foi agora que se mencionado precisamente a concentração. Cerca de 70% da população estima-se que vai viver nas cidades. Vai viver nas grandes cidades. Eu não fui buscar nenhum exemplo aqui assim de Portugal, que era para não ferir suscetibilidades, ainda que saibamos que mais de 70% da população se situa no nosso litoral, que é um litoral vasto. Mas fui aqui assim buscar estes exemplos e reparem, de 76 até 2004, isto que está aqui assim a verde eram as áreas urbanas, que ele cresceu em áreas urbanas. Outro exemplo que assim enxingou, portanto, em 1990, em 10 anos, aqui sim está aqui assim a roxo. Ora, o que é que isto representa? Isto representa completamente o rebentar com a capacidade de autossustentação dos meios hídricos, portanto, das massas de água, para poderem acomodar toda esta concentração de necessidades de água e, ao mesmo tempo, também das descargas respectivas. Portanto, enfim, quanto aos usos, todos nós sabemos os usos que fazemos, as lavagens das mãos, enfim, as lavagens da roupa, da louça, enfim, todas as lavagens, descargas, e aquilo que verdadeiramente se põe em causa quando falamos das etapas, os casos tudo se resume, vamos simplificar isto aqui assim num único personagem. Vamos admitir que para este personagem as entidades gestoras fornecem qualquer coisa, números redondos, 200 litros por habitante e por dia. E destes 200 litros por habitante e por dia, até de acordo com os últimos dados, 189 litros por habitante e por dia, devo dizer, nem todos entram nas nossas casas, ou se calhar entram, se fizerem esse exame de consciência, não são obrigados a confessar, porque a Páscoa já passou, e portanto a confissão, acho que é só por uma vez por ano, o obrigatório, e portanto não tendo que confessar, não confessem, mas metam a mão na consciência, que eu também meto, e portanto vejam qual é o vosso consumo de água per capita nas vossas casas, para termos uma noção de, se calhar, o quão privilegiados somos, do ponto de vista do acesso à água. Estes, vamos admitir que 160 litros per capita chegarão às infraestruturas. Portanto, vão parar onde? Às etares. Então, qual é o objetivo das etares? No fundo, o grande objetivo das etares é fazer o quê? É devolver a qualidade à água aquela que consumimos. Ou, se for o caso disso, inclusive, até se poderá melhorar a qualidade da água, que se a água de captação não fosse muito boa na sua origem. E, portanto, qual é o objetivo? Tudo aquilo que fomos durante o dia inteiro despejando com a água residual, que fomos despejando do autocolismo, que fomos lavando, tudo aquilo, seja desde o açúcar que dissolvemos, seja pequenas partículas, seja os bocadinhos, sei lá, de pera, de maçã, tudo isso, ou os bocadinhos de papel que acabam por ir, tudo isso, nós queremos fazer o quê? Neto? Aquilo que nós queremos é remover tudo isso. Removemos isso que normalmente na estrutura de etar temos o tratamento da fase líquida, que é com tratamento preliminar, tratamento primário, secundário e terciário, já vamos falar um bocadinho mais, e depois temos também a par o quê? O tratamento da fase sólida associada aos resíduos e tudo aquilo que vai sendo o remanescente do tratamento, tudo aquilo que vamos retirando, temos que ir retirando para algum sítio, aquilo que fomos adicionando. Portanto, aquilo que não for metabolizado terá que ficar contido em alguma coisa, normalmente na chamada fase sólida. E, finalmente, a fase gasosa, porque sabemos todos que normalmente as águas residuais produzem odores associados que aos teores de enxofre, mesmo, enfim, que produzem aqueles cheiros nauseabundos de ovos podres, todos conhecemos,
e também, no fundo, os próprios produtos do metabolismo. E, portanto, tudo isto, o que é que isto vai parar? Ou meio receptor, ou, meus caros, aqui é que começa, no fundo, a dizer assim, temos que mudar o paradigma, se calhar o que faz sentido é que antes de ser desenvolvido, temos que passar à reutilização. Portanto, quais são as grandes etapas? As grandes etapas do tratamento preliminar. O objetivo do tratamento preliminar, por e simplesmente, é que é proteger a própria estação, que é uma infraestrutura industrial, no fundo, proteger a estação para remover o quê? Os sólidos grosseiros, remover as areias, remover óleos e gorduras, e depois o que é que nos falta remover? Falta-nos remover os sólidos suspensos, que se fazem na etapa do tratamento primário, e depois o que é que nos sobra? Então, tudo aquilo que era sedimentável, por ação física da gravidade, que não perdoa, o que é que nos falta? Falta tudo o que ficou dissolvido. E tudo o que ficou dissolvido, enfim, que há algumas outras matérias coloidais, terá que ser removido por quê? Por algo que tenha a capacidade de oxidar essa matéria, de ir, no fundo, à fase solúvel. E o que é que pode ser? Agentes químicos, que não queremos estar a introduzir mais compostos que possam ser eles próprios agentes poluidores, e, portanto, normalmente fazemos o quê? Através dos próprios micro-organismos. Micro-organismos esses presentes na própria água residual. E, portanto, essa é a etapa quase mágica do tratamento, chamado, portanto, a fase do tratamento biológico, em que depois, obviamente, tem que ter uma separação de fases. E, finalmente, o tratamento terciário, que pode corresponder à remoção de azoto, fósforo, outros compostos, pode ser também a sua desinfecção, e cada vez mais, conforme também vamos ver, também se põe neste momento a remoção de compostos emergentes, sejam eles os compostos resultantes dos produtos de limpeza, sejam os produtos resultantes dos fármacos que consumimos, alguns com certeza para o nosso benefício, como inclusive dos microplásticos que neste momento estão a ser descarregados. A origem não é a ETAR, a origem são as nossas casas que estamos tanto os culpados, por amor de Deus, nunca é a ETAR. A ETAR é o nosso aliado aqui assim na restituição. Se por acaso neste momento conseguimos ver golfinhos no Tejo, foi aquilo que eu fiz questão de pôr ali assim nas barras de cima, só existem golfinhos no Tejo porque efetivamente as ETARs estão a fazer o trabalho delas, porque se isso não fosse assim, não teríamos golfinhos no Tejo. E portanto isto tudo surge-nos o quê? Tudo aquilo que são resíduos, vão parar ao tratamento das lamas, que têm como produto final, se possível, o biogás, que é uma fonte de energia, e depois as lamas estabilizadas. Portanto, enfim, quais são os desafios que se põem aí neste momento às ETARs? Se a gente pensar assim, ok, que água deve sair da cidade? Como é que temos que pensar as ETARs? Temos que pensar que as ETARs têm que responder a que tipo de problemas? A escassez da água, porque a escassez da água põe-se não só porque a água em si pode haver zonas de escassez, como por exemplo o Algarve, é um exemplo muito atual, enfim, ainda que este ano tenha chovido bastante, o próprio Alentejo, mas que, enfim, de uma maneira geral, há muitas populações que correm risco de escassez. Pensemos aqui assim na África do Sul, em Joanesburgo, aqui há 2, 3 anos atrás, em que tinham um abastecimento de 2, 3 litros por dia por pessoa. As alterações climáticas, que são uma ameaça, e são uma ameaça porquê? Porque, no fundo, têm os fenómenos extremos, que provocam desde cheias às secas, têm os fenómenos que é da subida dos níveis do mar, e esses fenómenos, qual é o perigo? Com as subidas do nível do mar, aquilo que acontece, as intrusões salinas, que avançam, portanto, por dentro e mais, que invadem inclusivamente as nossas redes de drenagem, fazendo com que haja muitas ETARs que aquilo que recebam muitas vezes é água do mar, água do rio. Temos também outros desafios, a eficiência energética. O setor da água em Portugal é um setor que consome, só o grupo ADP consome qualquer coisa como 1,6% de toda a energia elétrica consumida em Portugal. E o setor da água presume-se qualquer coisa como 2% a 4%, pode chegar a 4%. Portanto, é urgente, é necessário que todo o setor da água seja energeticamente mais eficiente. Depois, há toda a lógica da recuperação dos recursos que é possível fazer. O fósforo, que é um recurso limitado. Portanto, o próprio azoto, para quê? Para as culturas. Portanto, depois existe também a legislação que tendencialmente será cada vez mais restritiva.
felizmente. E depois todas estas polémicas que se põem dos compostos emergentes, que sendo um benefício, não deixam de ser uma ameaça, porque, enfim, acabam por ser, de uma maneira geral, venenos que em pequena dose fazem bem, em grande dose, portanto podem ser muito perniciosos. Portanto, quando nós pensamos assim no ciclo, agora aqui assim mais ou menos esticado, o ciclo urbano da água, aquilo que está em causa, porque normalmente aquilo que nós víamos era uma economia linear. E é preciso passar isto rapidamente para uma concepção de um novo paradigma, também já foi falado, da economia circular. Quando se fala em economia circular, eu devo confessar, e enfim, os meus alunos sabem disso, que é uma coisa que muito me enerva, é porque quando se fala em economia circular, normalmente fala-se de economia circular associado aos materiais, aos resíduos. Bem, eu acho que não há nada mais circular do que, de facto, que a água. E, portanto, é preciso que, de facto, vejamos a água, portanto, através de tecnologia nós conseguimos fazer o tratamento, a distribuição, o uso da água, o consumo, a coleta da água residual e depois é preciso reutilizar, fazer reciclagem da água, recuperação dos produtos. Para quê? Para que este resíduo final seja mínimo e que tudo possa ser, no fundo, aqui assim, gerado. Portanto, quando nós pensamos este mesmo diagrama, podemos pensar o quê? Ok, do tratamento da água residual poderá haver o quê? Reutilização. Depois poderemos ter o quê? A recarga. E, portanto, para isso já existe legislação recente, tanto que está neste momento em implementação, tanto que uma transposição da diretiva, e aquilo que estamos neste momento também a explorar é a utilização de subprodutos da própria linha de tratamento de água no tratamento de água residual e com base nisso, enfim, devo dizer com gosto, participei juntamente precisamente com a EPAL, no fundo, num processo de desclassificação das lâminas das ervas que eram consideradas um resíduo para serem desclassificadas como resíduo e para poderem ser utilizadas como produto no tratamento das águas residuais, quer como balastragem, como estruturantes e para outros usos, portanto, na economia, no mercado. E, portanto, tudo isto, qual é o objetivo de recuperação de recursos de carbono, azoto, fósforo e energia? Para quê? Para o solo, porque podemos utilizar as lamas, para o que vamos dar os alimentos, que vai alimentar os seres vivos, e entramos naquele nexo que há bocado a Manela falava, portanto, o nexo da energia, dos alimentos e da água, isto é tudo um nexo que, no fundo, esta concepção circular nos permite. A economia circular permite-nos, no fundo, dar cumprimento a muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a evitação da fome e da pobreza, portanto, água e saneamento, trabalho digno de crescimento, de redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, vida da água e vida terrestre. Portanto, todos estes objetivos de desenvolvimento sustentável têm a ver ligações, umas mais fortes, outras menos fortes, mas todas se ligam, de facto, com a economia circular. Não consigo deixar de mostrar aqui assim este por sua integração paisagística, mas enfim, vou a seguir. Quais são os desafios que, para dar tempo para alguma discussão, quais são os desafios que se põem hoje? De facto, qual é a água que sai da cidade? Portanto, de facto o uso e a reutilização, incluindo as águas pluviais. Enfim, o Ministro do Ambiente, agora precisamente também no Dia da Água, anunciou que até 2030 quer que esteja pronto o plano estratégico de gestão das águas e das águas pluviais, porque efetivamente, se calhar, não há razão para que as águas pluviais estejam a ser tratadas nas infraestruturas, do ponto de vista da energia, do ponto de vista dos recursos, é uma tontice. Depois poderá haver tratamentos diferenciados, mais separação na própria origem. Se calhar há muita água que pode ser separada, enfim, já vamos falar das águas cinzentas, das águas negras, portanto, para possíveis utilizações. Adaptação das tecnologias para a remoção de compostos emergentes, para quê? Para que não haja riscos para a saúde, nem para os seres vivos, não é? Portanto, e sobretudo se recorre cada vez mais aos ensaios, aos bioensaios, aos ensaios toxicológicos, para saber o impacto da presença destes compostos. Adaptação às alterações climáticas, portanto, esta separação das águas cinzentas, das águas negras, das águas industriais. Voltamos aqui assim a uma velha temática que, enfim, as opiniões dividem-se muito dos sistemas centralizados versus sistemas descentralizados, que tem a ver precisamente com as oportunidades
como ela estava a falar, para podermos reutilizar, é bom que estejamos perto, no fundo, de onde elas estão, quando conseguimos devolver a qualidade. Existem experiências de sucesso, como as experiências de Singapura, existem experiências de menor sucesso, como as de Bangalore, portanto, na Índia, que, enfim, portanto, coisas que eu penso que ainda terão que ser mais desbravadas, mais exploradas e, sobretudo, investido mais tratamento dos dados, maior investimento naquilo que possa ser, porque em qualquer circunstância temos sempre que garantir a segurança da água e a segurança dos utilizadores da água. E mais do que tudo, há uma coisa que eu não percebo porque é que não há. Porque é que não se exige uma certificação hídrica? Para comprarmos uma casa, para alugar uma casa, exige-se uma certificação energética. E certificação hídrica, porque é que não? Quer dizer, porque é que eu tenho uma dificuldade em perceber porque é que isso não é exigido? E isso, eu acho que isso se prende um pouco com a mentalidade de nós europeus, de países desenvolvidos, em que nós achamos que os desafios se põem ao nível do mercado de carbono, ao nível da poluição atmosférica, ao nível dos problemas respiratórios, ao nível dos recursos materiais, e que a água nunca é encarada um pouco como problema. Não está vertido, e o Luís Rodrigues disse isso no início, não está vertido nas questões da própria governança, e eu acho que não está assumido para muita gente como tal. Quando a água vai ser o recurso, para mim, pode ser tendencioso, mas é o recurso de eleição, aquele que, no fundo, tudo depende da água. Pronto. Mesmo que seja para fazer café. Portanto, de facto, a água, mas não é encarada nem do ponto de vista, de facto, do enquadramento legal. E, portanto, as estações de tratamento podem ser perfeitamente estações como esta que estamos aqui assim a ver, em São Francisco, em que é um living machine, portanto, soluções perfeitamente enquadradas. Podemos ter as ecocasas com dispositivos de poupança, utilização mais diversa, como, por exemplo, a recolha das águas das chuvas. Eu estou aqui a acelerar para dar tempo para discutirmos um pouco. De facto, a separação possível das águas cinzentas, aquilo que são os consumos, que muitos de nós, se calhar, não temos a noção, quais são os consumos, mesmo dentro de casa, onde é que se gasta mais, onde é que não se gasta mais água, e, de facto, aquilo que hoje em dia a legislação obriga em alguns países, por exemplo em Barcelona, que já haja uma dupla infraestruturação das redes prediais, para permitir que haja o aproveitamento daquilo que são as águas do banho, porque não servirmos delas para águas para descargas. Portanto, para quê? Tem um pequeno triturador e, portanto, tem um elevatório, uma bomba pequena que possa alimentar todos estes sistemas. Existem dispositivos já comerciais, portanto, estão aqui assim alguns exemplos, que se faz aproveitamento, lava-se as mãos, este aqui sim é o mais sofisticado, mais fancy, que tem o que que a água de lavagem das mãos, no fundo, abastece aqui sim o autocolismo e, portanto, claro, quando está em excesso, será descarregada, quando não, portanto, pouco acesso à água. Que a água deve sair da cidade? Eu acho que a água deve sair da cidade, deve sair a água, obviamente, aquela que esteja em excesso face às necessidades da própria cidade e que não tenha sido possível reutilizar. Portanto, deve ser reutilizada, sobretudo, em regas, espaços verdes, em usos como, por exemplo, as lavagens das ruas, em lavagens de frotas automóveis, em todos que sejam usos, enfim, obviamente não potáveis. Pode até haver necessidade de chegar aos usos potáveis. E, portanto, tudo aquilo que consiga minimizar a captação, a preservação dos recursos hídricos, eu acho que deve ser água que deve permanecer dentro da cidade. Toda aquela que seja descarregada, que seja com a qualidade necessária para nunca comprometer. Enfim, terminava aqui assim com uma coisa que era do ano passado, do dia 22 de março, dia da água. Temos todos que nos lembrar que acho que é de facto um slogan bom. Todos temos um papel a desempenhar e, portanto, devemos desempenhá-lo tudo. Obrigada. Muito obrigado, professora. Eu sei que fez os últimos slides a correr, mas infelizmente não vamos ter grande tempo para questões. Eu vou desafiar quem esteve a acompanhar-nos que nos envie as questões por e-mail e nós faremos chegar aos oradores de hoje, se for o caso. Portanto, teremos todo o gosto em fazê-lo. Podes compartilhar? Ai, meu Deus. Interromper? Sim, pronto, já está.
Pronto, queria então fazer umas notas finais para agradecer a presença de todos. Temos de chegar mesmo ao final da conversa de hoje, não temos outra hipótese. As pessoas precisam de jantar. Temos aqui uma aventura digital para conseguir levar as 3 apresentações excelentes de hoje ao nosso público. Então, em nome da Liga para a Proteção da Natureza, queria agradecer ao engenheiro Rui Godinho, à professora Manuela Moreira da Silva e à professora Leonor Amaral por terem estado connosco hoje. Um agradecimento natural também à doutora Carla Alcoia da EPAL por esta parceria e por ter permitido trazer estes temas tão estimulantes. Esta foi apenas a primeira sessão. Seguem-se mais 3. Portanto, vamos explorar. Partimos hoje um bocadinho da cidade e toda esta envolvência, com muito para pensar, na realidade. E nas próximas 3 sessões vamos adicionar camadas para perceber, tal como creio que foi a professora Manuela Moreira Silva que disse, que isto é tudo um problema transsectorial que atinge tudo e todos e que importa focar no conceito da centralidade da água sempre que estamos a pensar algo sem querer definir este algo, porque tudo tem a ver com a água, como percebemos hoje. Agradeço então a quem esteve a acompanhar-nos esta tarde em direto no YouTube e a quem participou ativamente na discussão, mais ativamente a enviar as questões, portanto teremos todo o gosto em recebê-los, volto a reforçar. A próxima sessão é no dia 19 de Abril, com o título Entre as Cheias e a Seca, o Dilema de Portugal. Como perceberão, é um verdadeiro dilema e vamos ter todo o gosto, não é uma boa expressão, mas vamos tentar explorar este tema mais profundamente. Acompanhem todas as novidades e a divulgação dos oradores de cada sessão no website da LPN, www.lpn.pt, ou nas redes sociais, quer da LPN, quer da EPAL. E, por fim, muito obrigado uma vez mais. É tudo por hoje e uma boa noite para todos.